E aí, galera? Então hoje a gente vai fazer um vídeo sobre os pré-socráticos. Então, primeiramente a gente vai daqui pra frente começar a fazer vários vídeos sobre a história da filosofia, sobre os 4 períodos que vocês forem pesquisar, vão ter mais períodos ou menos, mas a gente acabou dividindo em 4 períodos, que seria, pois então, os pré-socráticos, os socráticos, a filosofia medieval e a filosofia moderna e contemporânea, que são 4 períodos. Dessa forma a gente vai começar com, logicamente, os pré-socráticos. Tá, o que são os pré-socráticos? Os pré-socráticos são os primeiros filósofos, aqueles que tratavam da natureza. Mais precisamente, os primeiros falavam sobre a natureza, porque a gente tem também os sofistas, que eles também são pré-socráticos. Mas nesse vídeo a gente vai focar nos pré-socráticos naturalistas. Tá. Como o nome diz, eles são naturalistas. O cerne da investigação filosófica desses caras vai ser a natureza. A maioria dos filósofos pré-socráticos, eles se preocupavam em encontrar uma tal de physis. Ou, quer dizer, eles investigavam a physis procurando uma arché. A arché seria o princípio básico, uno, a substância única de toda a natureza. Tá. A gente tem que ter uma noção para falar um pouco de história da filosofia. A gente tem que também falar um pouco de certa forma, da filosofia da história e como é que surgiu esses pré-socráticos. Primeiramente, que na época do primeiro pré-socrático, primeiro filósofo, foi Tales de Mileto. E na época dele, ele tinha, na época de Tales, nós tínhamos a religião. Tudo era explicado pelos mitos, a origem do universo, como é que deveria ser a cidade, o homem e diversas histórias mitológicas. E com o desenvolvimento da matemática, o crescimento da economia, das cidades começaram a ficar maiores, a interação entre culturas e várias cidades vindo e entrando, então teve uma interconexão de conhecimentos de cidade para outra. Assim, então, algum meia dúzia de gato pingado começou a procurar uma explicação para a natureza que não fosse mitológica, uma via racional. E o primeiro deles, que quem nos traz a informação é Aristóteles, que foi Tales de Mileto, como nós falamos agora. Tales, ele investigou a natureza de modo rigoroso, e ele encontrou uma explicação para o arché. A conclusão dele foi de que a substância básica da natureza fosse a água. Por que ele chegou a essa conclusão? Que ele observou primeiramente que todos os seres vivos, eles não vivem sem água. Eles são vivos por causa da água. Ele também observou que todos os seres vivos, eles tinham certa umidade dentro dele. Os animais são úmidos, sangue, as plantas são úmidas, etc. Os seres humanos são úmidos. Essa foi a primeira observação que ele fez. A segunda foi de que ele observou que, como nós sabemos hoje, que a água tem 3 estados, que é o líquido, o gasoso e o sólido: gelo, vapor e água e líquida. Dessa forma, ele viu que a água, ela é o princípio da vida e também tem diversos estados. Ele então chegou à conclusão que tudo seria feito de água: madeira, pedra, o celular, o computador, tudo seria feito de água, só que em um estado diferente. Essa foi o Tales de Mileto. Mas Tales também teve discípulos, e um deles foi Anaximandro de Mileto. Bom, quem fala sobre Anaximandro é o Christian. Eu vou passar aqui a voz para ele. A gente vai falar agora sobre o Anaximandro de Mileto. Nasceu em 611 e morreu em 547 a.C. A ideia principal dele é o apeiron. Ele pensou isso depois que viu que a ideia sobre as coisas serem feitas de água tinha falhas. Por exemplo, de onde a água vem? Isso não explica a água.
a água precisaria ser criada, pois ela é existente. Este apeiron, sendo ilimitado, a etimologia da palavra, ele é insurgente, ele não surgiu, ele sempre esteve. Ele é bem parecido com o nada, o preto. Ele também fez várias descobertas na área da astronomia, como o relógio solar e o cálculo da distância entre as estrelas. Para ele, o planeta Terra era como um disco. Não, como um pão em cima de uma mesa que parecia uma folha ao vento. E este disco, este pão, era circundado de várias rodas cósmicas com furos. Por exemplo, o Sol era uma roda cósmica mais próxima do planeta Terra, com um furo no meio que deixava a luz e o calor passar. E a Lua era uma roda cósmica mais afastada, com o mesmo furo que o Sol, e que deixava o frio e a luz passar. E também as estrelas seriam como uma roda cósmica bem mais afastada, com vários buracos de sóis que deixava a luz e o calor passar. Agora a gente vai falar sobre Anaximenes de Mileto. Bom, Anaximenes de Mileto nasceu em 588 e morreu em 547 a.C. Para mim, ele plagiou totalmente o Tales. E ele disse que, ao invés da água, tudo era feito de ar. Que a água era só o ar em estado mais condensado. E que as coisas mais físicas, como a mesa, uma pedra, era um ar muito mais condensado. Para ele, ele era discípulo, na verdade, de Anaximandro. Para ele, a Terra era como um disco e as estrelas eram bolas de fogo, que eram feitas do rarefeito do ar. Ou seja, o fogo para ele era rarefeito do ar. Sendo assim, as estrelas eram causadas quando a Terra exalava o ar rarefeito. O Sol, sendo uma estrela, obviamente, era uma estrela mais próxima da Terra do que as outras. Por isso produzia mais calor e luz, pois era fogo. Na verdade o Sol é plasma, né? Mas irrelevante. E a Lua... aliás, ele foi a primeira pessoa no mundo, filósofo, cientista, a dizer que a Lua não era feita de uma estrela. Que a Lua era simplesmente o Sol refletindo luz nela. E era um bloco de terra. E é só isso, galera. Obrigado. Bom, esse foi o final do primeiro vídeo. A gente falou sobre os primeiros pré-socráticos, os pré-socráticos naturalistas, que foram basicamente todos eles de Mileto. Então, o próximo vídeo vai ser sobre mais pré-socráticos, a continuação desse primeiro período filosófico, que é o período cosmocêntrico. Bom, é só isso por enquanto, galera. E até o próximo vídeo e valeu! E um abraço filosófico.